Não, isso aqui foi dentro do Ricardo Macieira. Bem, continuando agora no YouTube, quem quiser pode voltar e assistir o primeiro bloco que já está aqui no YouTube. Estamos entrevistando hoje o doutor Rubem Lima Filho, diretor da Seção Judiciária do Maranhão, da Justiça Federal. Falamos uma série de coisas no bloco anterior, o doutor Carolina está comigo na bancada, ex-presidente da Ordem, juiz aposentado, ex-membro do Ministério Público. Está com o senhor agora. Doutor Rubem, agora nós vamos neste segundo momento, tivemos a apresentação da Justiça Federal, muito bem feita. Afinal de contas, você conhece muito bem a história da Justiça Federal, a sua estrutura. Agora nós queremos conhecer a sua administração. A administração anterior, salvo engano, foi um trabalho, este livro aqui, a Justiça Federal, A Caminho do Futuro, foi da administração... Foram umas 3 gestões anteriores, doutor Ricardo Macieira. Doutor Ricardo Macieira. Eu quero agradecer aqui a sua gentileza de trazer para nós aqui essa publicação. E o título é muito interessante, quer dizer, A Justiça Federal, A Caminho do Futuro. E na sua administração, eu tive a oportunidade em alguns eventos, o que nós estamos percebendo é que esse futuro já chegou na Justiça Federal. É claro que há muito trabalho a fazer. O que você destacaria nessa sua gestão, inicialmente, para que nós possamos depois explorar mais essa dinâmica de administração que você fez, especialmente nessa questão dos registros e do estímulo ao servidor? Muito obrigado. Novamente estamos juntos, né? Sim, continuando. Uma grande honra. Então, eu fui honrado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região recebi o encargo de ser gestor durante 2 anos da Justiça Federal do Maranhão, que engloba tanto a capital quanto as subseções várias de interior. E, diferentemente da Justiça Estadual, onde a ordenação de despesa é no tribunal, nós, diretores do foro, somos ordenadores de despesa. Então, a nossa atividade ela é uma atividade, de certo modo, até tensa, porque o CPF da gente está ali o tempo todo, né? Então, a regra é, cada juiz, na primeira região, seguindo uma ordem de atividade, durante 2 anos, exerce esse mandato. No momento, é o meu que finda agora, dia 31. Então, uma das metas da nossa gestão foi justamente isso, aproximar. Aproximar não, nos atualizarmos. Não que estivéssemos tão atrasados. Mas eu gosto de tecnologia, eu gosto de novidade, eu gosto de estar atento ao que ocorre no mundo. Então, eu compreendi, estou falando em primeira pessoa, mas eu também e minha equipe, nossa equipe, que nós deveríamos trazer para a Justiça Federal, contanto que, obviamente, não comprometesse as nossas seguranças, segurança que eu digo até a segurança de imagem também, segurança cibernética, tudo, mecanismos de atualização que promovessem a melhora da prestação jurisdicional. Então, dos primeiros atos que nós criamos, que nós baixamos, foi uma portaria criando um laboratório de inovação. E hoje nós temos, dentro da Justiça Federal do Maranhão, e aí vem aquela questão de desconhecimento, mas que bom que a gente está aqui agora, né? Hoje, dentro da Justiça Federal do Maranhão, nós já desenvolvemos robôs. E não é aquele robô mecânico, como de cinema, não. O robô é um programinha, um programa que resolve um monte de coisa. Então, hoje nós conseguimos fazer, por exemplo, no setor administrativo, desenvolver mecanismos de automação de encaminhamento de correspondência, por exemplo. Nós estamos procurando desenvolver mecanismos de melhor triagem dos nossos processos, que são milhares, a nossa distribuição é absurda. Nós temos juizados aqui, 4, cada um com quase 30 mil processos tramitando. Então, nós vivemos hoje, além da nossa pauta regular, nós vivemos de mutirões, trazendo juízes de fora para julgar, para fazer audiência, tudo. Como trabalhar essa demanda com ferramentas ainda antigas do século XX? É impossível, não tem como. Enquanto esse pensamento antigo ele trabalha numa PA, numa progressão aritmética, os processos estão em PG, progressão geométrica elevada ao cubo, a 4ª potência, ou o que seja. O termo é não se dá conta do serviço se não trouxermos a tecnologia. Então, uma das medidas foi essa, a do Laboratório de Inovação, e nós temos uma equipe, hoje comandada por um juiz, muito afeto a isso, a área de tecnologia, e servidores que, vejam bem, com muita boa vontade, contamos com isso também, nos auxiliam. Por que eu digo
com muita boa vontade? Porque nós temos servidores que são formados, por exemplo, em computação e ocupam um cargo da área de TI, de tecnologia da informação dentro da justiça, mas não são desenvolvedores. O cargo deles não é para isso. Só que eles têm esse perfil, eles sabem fazer. Então, sem ganhar um centavo a mais, sem ganhar uma hora extra a mais, nada, eles dizem, vamos desenvolver tal funcionalidade para facilitar isso aqui. E a gente só agradece. E para isso também, dentro da sua pergunta, nós desenvolvemos um sistema, não vou dizer desenvolver, mas nós fomentamos a prática da valorização do sistema de gestão de pessoas da Justiça Federal. Porque eu sou adepto do que o Protágoras lá na Grécia falava que o homem é a medida de todas as coisas. Não adianta ter o robô, não adianta ter a tecnologia, se o homem está infeliz, se o homem não consegue trabalhar. Então, a gente tem trabalhado muito essa questão da valorização do servidor. Também é algo que a nossa gestão, na verdade, pegou, que as outras já faziam, e tentamos aprimorar e espera-se que continue, que o barco continue. Então, este livro aqui é Este livro é um. Essa é a segunda antologia da Justiça Federal do Maranhão. A primeira foi na época do juiz Zé Carlos Vale Madeira, aposentado, e agora saiu na nossa gestão, são crônicas, contos e poesias de juízes, servidores. Eu recebi, inclusive, virtual. Né? Virtual, mas pode divulgar. Aquilo pode se divulgar. Aquilo, né? Deve divulgar. Divulgar. Isso é público, isso foi feito com dinheiro público. E, felizmente, a instituição tribunal viu também que isso é um investimento no serviço público. A gente não pode estar só sendo cobrado por meta de CNJ, isso aí, uma hora a panela vai estourar. Então, se a gente não investir também no ser humano... Na humanização da própria justiça... E essa é uma experiência sua, né? Você trabalhou com o doutor Leomar. Pois é, eu sou da casa. Eu estou lá dentro. Então, grande parte do corpo de servidores não me chama nem de doutor, me chama de Rubem, porque eram meus colegas ali. A gente saía junto na época de serviço, que eu era servidor, então conheço quase todo mundo ali, né? Então, esse trabalho de gestão de pessoas é outra marca que a gente está tentando deixar. Criamos incentivos para servidores em abono de permanência. É um certificado de reconhecimento institucional. Todo servidor da Justiça Federal que já tem tempo de aposentadoria e opta por não aposentar, opta por estar conosco, recebe um certificado assinado pelo diretor do foro, pela diretora administrativa, pelo setor de gestão de pessoas. Semana passada nós fizemos uma premiação dos diretores e da diretora administrativa, a senhora Célia Faria, de extrema competência. Ela foi agraciada com uma medalha, que é a nossa maior comenda, a medalha Ministro Carlos Madeira, e todos os diretores com certificado de reconhecimento institucional. E isso motiva a equipe. Por quê? Porque a equipe tem um feedback da instituição. Reconhecimento. Um reconhecimento. O termo é esse. O ato diz lá, reconhecimento. Independentemente da... É claro que o primeiro objetivo é a prestação jurisdicional. Você já falou aqui que houve um investimento, foi todo um esforço inicial. E esse deve ser sempre o norte de qualquer administração da justiça, que é a melhoria da prestação jurisdicional. Sim. Você falou também desse incentivo ao servidor, que é a base para essa prestação jurisdicional. E nós assistimos também em vários eventos na Justiça Federal a sua preocupação com a história da Justiça Federal. Sobre isso, esses registros, inclusive, para que aqueles que estão nos assistindo possam também acessar essas informações que estão disponíveis no site da Justiça. Perfeitamente. Nós temos uma comissão que também é presidida por mim, além de ser diretor do foro, que é a Comissão de Gestão de Memória. E dentro dessa comissão nós utilizamos, claro, evitando de qualquer forma, qualquer viés de personalismo, de pessoalidade, mas associar aquela figura a seu papel para a instituição, né? Então nós temos feito um trabalho, o senhor já deve ter visto lá no prédio da Areinha, de valorização desses nossos pioneiros, até porque eles têm uma marca muito relevante para nós, eles são nossos espelhos. Porque foram grandes homens que conseguiram construir uma instituição que tem uma relevância muito grande para a sociedade. Nós fizemos linhas do tempo mostrando desde a época da instituição da Justiça Federal e toda a evolução, desde a máquina de escrever, a máquina elétrica, ao computador, aos laboratórios de inovação, as discussões atuais sobre sustentabilidade. Nós temos essa discussão interna, discussão sobre assédio, justiça restaurativa. Também procuramos valorizar aqueles que já não estão mais conosco, mas que tiveram um papel muito grande. Por exemplo,
o prédio que nós temos no Calhau. Formalizamos uma proposta à presidência do Tribunal em Brasília, que aceitou e baixou um ato denominando aquele prédio como Fórum Juiz Federal Dionísio Nunes. Em 2017, um colega nosso, juiz substituto, de Bacabal, morreu em casa, em Bacabal. Ele, fim de semana, na cidade, foram procurar o doutor, porque os servidores saíram para almoçar com ele, quando viram ele estava falecido lá. Era um carioca. Fizemos a proposta, fizemos uma solenidade em novembro muito bonita, veio a família toda do Rio de Janeiro para cá. Hoje o Fórum de Bacabal, Fórum Juiz Federal Substituto Ricardo Nora. Então, ele deu um contributo muito grande à justiça, inclusive morreu em Bacabal, não morreu no Rio de Janeiro, morreu lá, após um dia anterior de muito serviço. Nós também temos questões referentes ao selo, que eu falei anteriormente com o senhor, e demonstrando que a figura do servidor também é muito relevante. Então, não se homenageia só juízes. Nós temos a Sala de Oficial de Justiça, nós abrimos um processo para investigar quem era o oficial de justiça mais antigo. Talvez você tenha até conhecido Leôncio. Foi o primeiro oficial de justiça federal depois da restauração. Descobrimos que tinha falecido, pegamos toda a ficha funcional dele, questão familiar, tudo, e botamos uma placa. Hoje a Sala dos Oficiais de Justiça, que se assistiram extremamente valorizados, tem o nome desse oficial. Nós temos um núcleo de segurança institucional, fizemos o mesmo procedimento e vamos, dia 28, inaugurar uma placa, Sala, Núcleo de Segurança Institucional, Agente de Polícia, Moacir Santos, outra pessoa também que deu muito para a Justiça Federal. Então, nós estamos buscando valorizar a nossa instituição e também um contato muito forte com outras instituições. Tivemos networks extremamente positivos com instituições tanto da área jurídica, quanto da área acadêmica e até da área de produção literária, como de produção e conhecimento literário, como as academias. Hoje nós temos um contato muito bom. Isso aqui está indo para a Academia Vianense de Letras, Academia Caxiense de Letras, Academia Maranhense de Letras, Academia Brasileira de Letras, porque a gente tem essa ideia e temos recebido feedbacks das chefias desses locais, dizendo, olha, muito obrigado por ter lembrado da gente, nos enviado e tal. Isso dá uma gratificação muito grande, não para mim, mas para a instituição. Tudo isso é uma marca da instituição que está se abrindo mais para a sociedade e não compromete nada a nossa imparcialidade, não compromete nada a imagem do juiz. Na verdade... É uma inserção da justiça que é um serviço público, comunidade, né? No universo da comunidade. É um serviço público, não devemos ficar encastelados. E quais os endereços em que as pessoas, os nossos telespectadores, internautas, eles podem acessar essas informações? Nós temos nosso site, por exemplo. No nosso site, que é o jfma.juiz.br, nós temos uma página de gestão de memória que é permanentemente construída. Por exemplo, lá mesmo, tem tanto histórico da Justiça Federal, quanto brasileira, quanto histórico da Justiça Federal do Maranhão. Por coincidência, foi até eu que escrevi. E outros dados referentes a isso. E ela é permanentemente alimentada, né? Ainda não tem tanta coisa, mas a gente está permanentemente inserindo dados ali, que é justamente para criar uma base de dados. Inclusive porque nas pesquisas que a gente tem feito sobre esses que nos antecederam, a grande dificuldade é essa, base de dados, base de elementos, base material, de onde encontrar alguma coisa. E a partir do momento em que se coloca tudo na rede, é eternamente acessível. Nós temos pedidos, só para encerrar, nós temos recebido pedidos de acadêmicos. Por exemplo, recentemente eu recebi de um aluno de mestrado de outro estado, formalizando. Olha, nós queríamos ter acesso a um processo de uma natureza tal, porque a gente está fazendo um trabalho acadêmico sobre determinado tipo de demanda no Maranhão nos anos tais e tais. Olha só que maravilha. Então, nós somos fontes de pesquisa também. Esses processos já estão digitalizados? Os que estão em andamento, está tudo digitalizado. Mas os que são assim, em matéria de pesquisa, existe um acervo de processos para pesquisa? Isso é um compromisso pessoal meu. Veja só. A digitalização veio com o processo judicial eletrônico. Então, o que já estava caminhando, está tudo digitalizado. Nós conseguimos migrar, de digitalizar e migrar tudo para o processo judicial eletrônico, o famoso PJE. Só que nós temos um rol de milhares e milhares e milhares de processos que não estão digitalizados. Inclusive, nós temos uma comissão, que é chamada de Comissão Permanente de Acervo Documental,
que se rege por regulamentos do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Federal. Só para tratar disso. Recentemente, eu estive lá com o presidente da comissão, que foi um juiz que nós indicamos, para a gente começar a trabalhar essa pesquisa histórica. Vou dizer uma coisa para vocês. Todo o desenho do oeste do Maranhão, aquela região da BR-222 ali, a Ceilândia, Bom Jesus da Selva, Buriticupu, tudo aquilo foi desenhado em decisões da Justiça Federal do Maranhão na década de 70, por exemplo. Ali tudo era terra devoluta. E o Estado, a União entra com um pedido de discriminação, que é a demarcação com a divisão e a demarcação com o registro depois, né? Eu tive acesso a alguns desses processos e você vê uma sentença primeiro do Dr. Carlos Madeira, julgando procedente, o pedido, acolhendo, e uma do Dr. Alberto homologando e mandando registrar. Então, tudo aquilo pertence a nós, a Justiça Federal. Nós temos, por exemplo, uma questão histórica muito interessante, o contrabando de descaminho no Maranhão, que nunca ouviu falar da Rota Paramaribo. Hoje em dia ninguém sabe o que é isso, né? Mas quem tem um pouco mais de idade aí sabe o que é isso, né? Os barcos que saíam daqui com café, né? E voltavam com uísque, com cigarro, Paramaribo, Caiena, tudo. E era crime contra a União, descaminho, contrabando. Sentença do doutor Alberto Vieira da Silva, do doutor Madeira. Está tudo aqui arquivado. Em plena época militar, Tinha o IBC, né? O IBC com a Polícia Federal, tudo que café. Tentava, né? Coibir. Agora, ainda que seja um programa aberto para todas as pessoas, não só para o universo jurídico, porque nós estamos aqui, a nossa preocupação inicial foi justamente fazer com que as pessoas conhecessem um pouco mais da Justiça Federal. Agora, para os advogados, o que a Justiça Federal tem facilitado para os advogados no que diz respeito ao acesso dos processos, ainda que o PJE seja, digamos assim, quase que universalizado no Brasil. Sim. Bom, sobre os advogados. É uma pergunta também muito... talvez uma das mais pertinentes, porque justamente são aqueles que trazem a nós aquilo que nos faz existir, né? Que são as demandas. Nós precisamos dos advogados. Então, nós temos, materialmente falando, nós temos salas de advogados, já começa por aí, mas nós temos canais como balcão virtual, o advogado pode fazer o seu pedido via balcão virtual. Hoje nós temos atendimentos online. Essa semana mesmo eu já atendi 2 advogados. Então, eu do meu gabinete, o advogado de onde estiver, pode conversar conosco, é tudo muito facilitado. Nós temos, nesse mesmo contexto, hoje na verdade, é a realidade maciça. São as sessões e audiências virtuais. Eu já fiz sessão, já participei de sessão de turma recursal com advogado dentro do carro, que estava chovendo muito e teve que pegar o celular. Já tive com advogados no exterior. Estou viajando de férias, mas tem essa sessão. Então, tudo bem, eu também estou aqui. Fica tranquilo, vamos fazer. Então, e fora que o acesso é facilitado a todos. Eu não vejo tantos empecilhos que nem lembro de que tipo de empecilho posso não trazer há uma reclamação, aqui. Assim, quando há é atraso. Sim, o atraso, o senhor foi juiz, sabe que nem tudo a gente consegue decidir na mesma hora, ainda mais sem querer inventar desculpa ou pegar carta de seguro aqui. Mas é impossível na Justiça Federal se julgar com tanta rapidez o processo. Então nós temos em Brasília, no TRF, uma ouvidoria que civilizadamente recebe a reclamação do advogado e nos encaminha. Olha, o advogado está reclamando, seu processo está concluído há 6 meses, 1 ano, tal, e cabe a nós, é nosso dever, a nossa obrigação dar a resposta adequada. Seja para dizer, vou julgar agora, então, olha, não dá, porque tem uma fila aqui de preferência, então tem uma ordem cronológica e tal. Aí vai caber de acordo com a realidade do contexto da própria unidade jurisdicional. Mas é nosso dever informar. E a ouvidoria ela é muito demandada, bastante demandada. Nós recebemos. As reclamações dos advogados, sim, das partes, advogados e partes. Nós temos no Tribunal Regional Federal um desembargador, que é nomeado ouvidor, e ele recebe essas demandas, ele tem juízes auxiliares e nós somos sempre cobrados. Então, a ouvidoria não é aqui na não, sessão. É lá. A ouvidoria é uma só ouvidoria, a ouvidoria da região. Da região. É só um ouvidor. Ouvidor que aí ele se comunica, como tudo é eletrônico, né? Em 5 minutos chega a reclamação lá e já chega pra gente aqui. Isso aí muito atrapalha. Você deve ter pergunta aí. Não, desculpa eu ter tomado conta. Não, eu estou aqui. Pode ficar tranquilo. Eu queria falar de nomes. Não é um assunto delicado, não. Vamos abrir aqui. Nós falamos da instituição, do campo de abrangência. Vamos falar de nomes.
Já tocamos no nome do ministro Carlos Madeira, do professor Alberto Tavares Vieira da Silva, que está conosco ainda hoje. Fui aluno do professor Alberto e do professor Dionísio também, em 84. E sou amigo do professor Alberto Tavares Vieira da Silva e minha família. São duas famílias sempre próximas nos últimos, eu acho que 100 anos. Né? Mas deixa eu perguntar para o senhor, todos esses nomes. Aí nós temos Leomar Amorim, nós temos Roberto Veloso, que está em Brasília, o Leomar Amorim já nos deixou. Temos hoje o ministro Flávio Dino, que, embora tenha deixado a Justiça Federal prematuramente, tem uma carreira bonita, foi secretário, não é verdade, primeiro secretário do Conselho Nacional de Justiça. O Maranhão é um bom celeiro, prepara bem, fornece bem, inclusive o próprio senhor, juízes federais, para a Justiça Federal do Brasil? Essa resposta os senhores podem dar. Não, eu quero que o senhor diga, por esses nomes que eu lhe submeti. Nós temos prestado um bom serviço? Eu digo assim, nós na Justiça Federal, nós temos um orgulho dos nossos nomes. Isso. Nós temos inclusive uma prática de nos homenagearmos. Há 2 anos, o senhor falou do Dr. Leomar, até me traz uma certa emoção, porque eu trabalhei diretamente com ele durante 4 anos. A mim também. Diretamente mesmo, assim. Inclusive, vivemos experiências difíceis, familiares, pessoais juntos. Chegamos a viajar juntos e tal. A sala de sessões da turma recursal, ela se chama Sala de Sessões, não desembargador, mas Sala de Sessões Juiz Federal Leomar Amorim. Eu fiz questão de nomear assim, de indicar assim. O doutor Leomar, ele foi o primeiro presidente da turma recursal do Maranhão, ele foi membro da primeira turma nacional de informatização em Brasília, então é uma pessoa que tem uma... O nome do Leomar, do Dr. Leomar, é um nome forte para nós. E muito querido. Muito querido e é um nome de peso. Assim, é um nome que quando a gente sente. O doutor Nina foi colega de concurso dele em 81, de juiz estadual, e nenhum dos dois assumiu, não né? Não assumimos, não. Passamos do concurso, não assumimos, é verdade. Eu gosto de história, eu já li esse detalhe aí. Nós vamos aqui pela antiguidade. Doutor Dionísio eu não conheci pessoalmente, mas doutor Dionísio, como eu disse no discurso, ele paira para mim como uma aura. Assim, Era uma pessoa muito gentil, perfeito, muito educada, fina, uma pessoa fina mesmo. E não há um depoimento que divija é disso. verdade. Não há um e foi procurador da República antes. Foi. Uma pessoa competentíssima, foi meu professor. Realmente e amigo pessoal do professor Alberto Tavares Vieira da Silva. Sim. O amigo dele, pessoal. Eu não tive contato, mas desde que eu me inseri no mundo da Justiça Federal como servidor, é uma tatuagem. É uma referência. É uma referência. Nos tempos de Alberto, nos tempos de Dionísio, fala-se muito isso. Nos tempos de Madeira. Ainda se fala muito isso lá na Federal. Tem muito, né? Até hoje. O ministro Reinaldo Fonseca também. Me perdoe não ter citado, não me veio a... pessoa da maior envergadura nacional, jurídica, moral, alguém muito respeitado por nós aqui também, não só na Justiça Federal, mas em todo o Estado. O doutor Flávio Dino dispensa comentários. É verdade. Genial. O ministro Flávio, ele, para minha geração, ele foi um dos que mais nos motivou a virarmos juízes federais. Porque Flávio foi juiz federal, desculpa o termo, menino. É verdade. Então, em primeiro lugar, nós na faculdade, eu fui aluno dele, nós olhávamos para o Flávio e dizíamos, nossa, que coisa, né? E aquela coisa, é possível. Aquela coisa da juventude, é possível chegar lá. Então, a minha geração, fomos mais ou menos uns 8, 10, todos nós somos juízes federais hoje. Colegas de universidade, tudo, e o Flávio foi uma das grandes inspirações, assim como o desembargador Ney Belo, que hoje é nosso corregedor, que também tinha aquele viés de garotão. Verdade. Sim, me desculpa, viu, corregedor? Mas assim, inclusive. Porque era muito jovem, assim, e aquela visão do juiz federal imponente, zangado, antigo, aquilo não era uma realidade para a gente, né? Nós tínhamos essas inspirações. E nós temos alguns nomes conhecidos e reconhecidos também, como o doutor Ivo Anselmo. Nós temos Walterson, Zé Walterson, temos vários. É isso que eu quis colocar. Sim. Embora a instituição esteja perdendo, digamos assim, aquele manto protetor, aquele domo ali na frente. O que é bom, né? As pessoas, os homens estão, né? Aí a presença e a vista de todos. Nós temos 5 minutos. Foi avisado agora e eu queria deixar esses 5 minutos
para vocês dois, para que a gente fizesse um resumo, um balanço muito rápido e uma, digamos assim, uma projeção de como será a Justiça Federal. Doutor Carlos. Bom, eu quero deixar o tempo, a maior parte do tempo, se não todo, para o doutor Rubem, mas eu gostaria, doutor Rubem, de, aqui em Moreira, dar um testemunho sobre o doutor Rubem, porque eu disse aqui, quando nós fizemos uma entrevista com o doutor Eduardo Nicolau, que nós falávamos da importância da advocacia, do Ministério Público e do Judiciário, eu me referia à responsabilidade que cada um tem nesse universo. Todos os funcionários públicos têm responsabilidade. Mas o Judiciário é aquela instituição para a qual as pessoas recorrem como a última instância. Então, eu me permito, pessoalmente, atribuir a maior responsabilidade, porque a decisão vai estar lá. Mas nós não estamos tratando de pessoas diferentes, são pessoas humanas como todos nós. E aí está a grandeza das pessoas que sabem se comportar como tal, saber da sua responsabilidade sem assumir qualquer deidade. E aí eu quero dar esse testemunho, doutor Rubem, porque ele é justamente o magistrado que é exatamente aquela mesma pessoa quando era servidor. Ele não mudou. Ele muda na medida em que tem conhecimento para tomar decisões. Era como juiz estadual, como defensor que foi. Ele sabe fazer isso sem alterar, de qualquer forma, a sua natureza de respeito para com o ser humano, de tratar as pessoas com simplicidade. É isso que é importante, que as pessoas saibam, nas funções, por mais elevadas que sejam, saibam preservar esses valores de respeito e dignidade. Aqui, doutor Rubem, eu quero dar esse testemunho, porque eu conheço o seu trabalho, conheço Vossa Excelência desde quando era funcionário, e é por isso que eu tenho a maior admiração e respeito pelo seu trabalho, pelo testemunho que você é. E assim como o doutor Flávio Dino lhe estimulou, eu tenho certeza que Vossa Excelência há de ser, ou já é, há muito tempo, um estímulo para todos. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu agradeço as palavras e quero dizer que se eu for metade disso que o senhor falou, eu devo a Dona Maria José e seu Rubem, meus pais, pela criação que foi dada. Né? Agradeço imensamente, mas eu acho que o caminho é esse. Porque nós já estivemos do outro lado do balcão, né? Então nós já fomos servidores, nós já fomos postulantes como defensores, agora nós somos magistrados. E apesar de eu ser relativamente novo, já deu para notar que essa deidade que o senhor não leva a nada, né? A vaidade não vai levar a nada. Então, a gente está ali para trabalhar e também tratar as pessoas como devem ser tratadas. Da forma correta, se esforçar. A nossa remuneração, ela é justa, ela é compatível. Então, a gente está lá para fazer um serviço corretamente, da forma que tem que ser feita. Sobre o futuro da justiça, eu acho que no Maranhão, a tendência é que nós aprimoremos mais ainda a prestação jurisdicional. Estamos fazendo um investimento tanto em pessoas quanto em tecnologia. A gente não quer ficar para trás no tempo. A gente não deve ficar para trás no tempo. Nosso serviço, ele é um serviço muito caro para a sociedade, caro em todos os motivos, tanto caro no setor de ser importante, quanto caro financeiramente falando mesmo. A máquina do Poder Judiciário é uma máquina pesada, é uma máquina que não custa barato para a sociedade. Então, por isso, a gente tem que dar uma contraprestação correta, adequada, atual e, acima de tudo, como o senhor falando agora, a meta maior é a prestação justa. E a justiça também vem com celeridade, né? A justiça também vem com dar-se aquilo no momento adequado. Nós estamos enfrentando inúmeras situações, mas estamos de cabeça erguida. O colega que vai nos substituir agora, permitam falar, o doutor Jorge Ribeiro da Silva, nós temos uma linha de pensamento muito parecida, nós temos conversado muito nessa transição. Eu creio que a tendência é que os projetos de melhora da prestação jurisdicional eles sejam aprimorados, com mais eficiência ainda do que na nossa gestão. E
vamos torcer para que dê certo, né? Que é bom para todos. Para vai nós, dar, sim. para vocês, para a sociedade em geral. Bem, eu quero agradecer a presença do meu amigo, do meu colega Carlos Sebastião Silvanina. Muito obrigado, colega de bancada, que tem trabalhado conosco nesse novo projeto, nesse novo formato. E ao doutor Rubem Lima de Paula Filho, parabéns. E nossas homenagens a Rubem pai e a Maria José mãe, não é isso? Isso. E um Dia das Mães, embora um pouquinho mais tarde, de uma semana a 8 dias, está valendo. Obrigado. Tá bom? Eu quero agradecer a todos vocês, internautas nossos, aqueles que nos acompanham nas redes sociais, aqueles que nos acompanham na Band TV, o nosso muito obrigado. Estaremos aqui no próximo programa, com toda certeza. Esse é o programa Saudações, comigo Moreira Serra e Carlos Nina, que tem apresentado conosco, junto com Saraiva e Ted Anderson, todos nós juntos. Adelmano Benigno também. Um forte abraço, até a próxima oportunidade e nos acompanhe sempre nas redes sociais.